por tua morte lá na cruz. Sangue derramado Pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar. poder soltar a minha voz e triunfar. Aleluia. Sentir tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei. Te adorarei. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Thaís, Silvana, Geise e tantos outros quantos entraram. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Jéssica, vamos adorar a Deus. Adriano, maravilhosa hoje. Eu estava conversando com o irmão Adriano. Enquanto eu falava com ele, eu pensava com Deus. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje? Aí o Senhor disse, fale sobre Ageu. Que gostoso, né? Experimentar a presença de Deus assim, ouvir a voz de Deus a respeito daquilo que precisamos falar. Deus tem uma palavra maravilhosa hoje. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei. Glória a Deus. Nossa, como é gostoso esse hino, né? Aleluia. A presença de Deus já é real aqui. Maravilhosa presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Senhor, em o nome de Jesus Cristo, estamos reunidos agora, todos nós, para podermos adorar o Teu nome e engrandecer o precioso nome de Jesus. Somos completamente dependentes da Tua graça, da Tua palavra. E lhe peço em nome do Senhor Jesus que o Teu poder venha sobre todos nós para ministrar a Tua bênção sobre as nossas vidas. Querido Espírito Santo, engrandeça o nome de Jesus aqui. Exalte a palavra de Jesus aqui. Permita que as estruturas do inferno sejam abaladas. Que as estruturas do inferno sejam confundidas. E a glória do Senhor seja revelada neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto ministro a Tua palavra, Senhor, opera o milagre da salvação, da cura e da libertação na vida de todos aqui. Revela, Senhor, o que está oculto e invisível através da Tua preciosa palavra e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Orarei. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Ageu. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, é poderosa, ela transforma. À medida que a palavra de Deus é ministrada a nós somos livres. Aleluia. Somos livres pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da sua palavra maravilhosa. O Evangelho que Jesus Cristo deu a João, e ele o escreveu, no capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o 35 diz: o escravo
não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Então, à medida que você é livre, você permanece na casa de Deus. Você que tem dificuldade de permanecer na casa de Deus, entra, sai, fica, sai, começa e não termina, é porque você nunca foi livre. Você ainda é escravo. Porque João 8,35 diz que o filho fica para sempre na casa, o escravo não. A palavra de hoje, ela vai gerar na sua vida liberdade, libertação, uma casa nova para você viver a glória de Deus. Glória a Deus. Capítulo 1 de Ageu. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. O prefixo re, no idioma original, significa voltar ao estado original, trazer de volta. Não é significado do outro, literalmente. Reedificar o templo. Significa trazer de volta o templo. Agora nós em João, em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No original grego diz assim: vocês são anaus, ou onaus, o naus de Deus. Naus na nossa língua portuguesa é navio. No grego significa templo, santuário, santo dos santos. No Velho Testamento, o santo dos santos é onde manifestava a glória de Deus. Quando a Bíblia diz que você é o templo, o naus, o santo dos santos, significa que você é o altar onde manifesta a glória de Deus. Na Bíblia Católica tem 66 para 73, são 7 livros a mais. E um desses livros a mais é o de Macabeus. E Macabeus conta uma coisa que é verdade. O rei Ciro, o imperador Ciro, me esqueci o nome do imperador, mas o imperador romano ofereceu porco como sacrifício no altar, no Santo dos Santos. Justamente aquilo que Deus abomina como alimento no Velho Testamento, este imperador oferece como sacrifício no altar. Em outras palavras, você como altar de Deus, você pode estar oferecendo a Deus um sacrifício puro e agradável, ou pode estar oferecendo a Deus uma coisa abominável, fétida, terrivelmente repudiosa ou repugnante às narinas de Deus, à presença de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu convido você a fazer uma análise, pensar no que vamos ministrar hoje, para que você não ofereça mais sacrifícios sujos a Deus. Então Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, aí você começa a contar em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Isto é, no mês de setembro. Finalzinho de agosto, começo de setembro. No primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Assim fala o Senhor dos exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?
Bom, primeira coisa aqui. Chegou um tempo de restauração do santuário, do templo. É claro que no Velho Testamento, no tempo de Ageu, falava-se de uma construção física, material. Mas aqui, nesta palavra, eu creio que Deus tem uma dupla mensagem para você aqui. Nessa época de pandemia, todas as igrejas que obedeceram corretamente as leis, as instruções do Serviço de Saúde, do Ministério da Saúde, fecharam as igrejas por algum tempo. Um fechamento necessário. E o Senhor diz, agora, nesse tempo, que é um tempo de reedificação do templo. Isto é, as igrejas precisam ser abertas. Mas o problema está numa frase que o nosso querido Padre Zezinho disse. Ele disse assim: aprende-se muito com o sofrimento, muito mesmo. Sobretudo quando estes sofrimentos tomam as proporções de um abismo. E das muitas lições que a juventude ensina, essa é uma delas. Há muitos jovens vazios, porque há poucos adultos transbordando. E esta frase do Padre Zezinho define, em partes, esta mensagem que Deus está me mandando passar para você hoje. A reedificação do templo, da sua vida com Deus, para que a igreja do Senhor tenha uma força ativa, tenha uma força legal diante dos acontecimentos. O problema dos nossos templos suntuosos são as colunas espirituais que lá estão. Pastores, apóstolos, bispos, diáconos, casais, pregadores, cantores, na sua maioria, sujos, incompletos. Jeremias está escrito no capítulo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, se é o capítulo 9. Vamos ver. Capítulo 10 de Jeremias, versículo 21. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperam. Eu vejo muitas pessoas pedindo oração assim: ore pelo meu emprego, pelo meu dinheiro, pela minha casa, pelo meu carro. E a Bíblia diz que em muitos casos, muitos de nós não alcançamos essa prosperidade porque nos tornamos estúpidos. Em que sentido? Deixando de buscar o Senhor. Veja que a maioria das pessoas, não são todas, elas vivem de pedir oração. Não há nenhum problema em pedir oração. Eu peço a vocês que orem por mim. Quando aperta alguma coisa para o meu lado, eu tenho alguns irmãos que eu mando uma mensagem: olha, pode orar por mim hoje, eu estou precisando. Mas você não pode fazer disso uma via de regra. Você não pode fazer disso o seu perfil de cristianismo, viver às custas das orações dos outros. Porque o que vai definir a manifestação do poder de Deus na sua vida não é o quanto eu oro por você, mas é o quanto você ora. A oração que eu faço por você vai quebrar barreiras, vai romper barreiras, quebrar correntes, vai abrir portas, vai curar enfermos. Mas a sua intimidade com Deus não pode ser definida pelo quanto eu oro. O quanto eu oro define a minha intimidade. A sua intimidade vai ser definida pelo quanto você ora. E quando Ageu fala da reconstrução do templo lá, e para nossas vidas aqui,
Deus está dizendo para você, é tempo de reedificar o templo, é tempo de reedificar o templo, a casa do Senhor. Mas há uma coisa curiosa aqui. No versículo 2 eles dizem, ainda não é tempo de restaurar a casa do Senhor. Poxa vida, já era para você estar frequentando uma célula, já era para você estar participando dos cultos, já era para você estar em atividade na casa do Senhor, já era para você ter voltado. E muitos de vocês dizem, ainda não é tempo, Deus não tocou no meu coração. Na verdade, você nunca deveria ter saído. Deus não precisa tocar no seu coração para voltar. Você, marido, quando sai de casa para trabalhar, sua esposa toca no seu coração para voltar? Muitas vezes você nem quer voltar, mas você não volta para casa? Quantas esposas saem de casa para trabalhar ou qualquer outra atividade e voltam porque tem um compromisso moral com a família, mas no fundo não querem voltar para casa? Mas ainda assim voltam, não voltam? Por quê? Porque é a coisa certa a se fazer. E assim com os filhos, assim, enfim. Você não precisa sentir vontade de voltar para os braços de Deus, para a casa de Deus. Você precisa simplesmente entender que esta é a coisa certa a se fazer. Que esta é a coisa ideal a se fazer, que vai mudar a sua história. No versículo 4, Deus responde para eles. Por um acaso é tempo de vocês viverem em casa apaineladas enquanto a minha casa fica em ruína? Por que diz aqui apaineladas? Você vai ver mais à frente do texto que Deus manda eles buscarem madeira. Os cedros do Líbano eram as melhores madeiras para construir casas daquela época. E eles ajuntavam as suas madeiras e construíam as suas casas de forma que eles habitavam em casas boas, arrumadas, confortáveis. Mas não se importavam com a casa do Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui é exatamente isso. Poxa, imagine Deus falando na minha linguagem. Poxa, ou na linguagem do pastor Cláudio Duarte. Poxa, não é assim? Então, poxa, você está cuidando da sua casa, edificando a sua casa, construindo a sua casa. Tudo que você faz gira em torno da sua casa. A limpeza, a construção, reforma. E a minha casa? E o templo do Senhor? E a igreja? Diz o Senhor. É bem verdade que muitos pastores se ocupam demais com uma igreja e deixam as suas casas ou a casa de alguns pobres da igreja. Tudo isso está errado também. Tem que haver um equilíbrio nisso. Mas o que Deus nos chama a atenção hoje é: você está dando atenção demais para a sua casa e esquecendo da casa de Deus. Você deve cuidar da sua casa, mas não deixar a casa de Deus em último plano. Então no versículo 5, para você que acha que ainda não é tempo de você voltar, está dizendo assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus está dizendo assim: lembra da onde eu tirei você? Estava bom lá? Você quer voltar mesmo para lá? Você tem certeza? Para esse povo aqui em questão, eles foram tirados da escravidão do Egito, uma escravidão que durou 400 anos. Depois disso, levados para o deserto, 40 anos. E o Senhor está dizendo assim: lembra da onde eu tirei vocês? É para lá que vocês querem voltar? Então, às vezes, nós encontramos pessoas que, nas suas aflições, querem abandonar a casa do Senhor, querem abandonar a igreja e voltar para o mundo. É como se estivesse dizendo: poxa, lá estava melhor, lá estava mais gostoso,
E Deus está perguntando exatamente isso. Lá estava melhor? Estava mais gostoso? As drogas estavam boas? O álcool estava bom? A idolatria fazia você se sentir bem? As obras malignas em que haviam manifestações demoníacas, é isso que você quer de volta? As ameaças, as afrontas, é para lá que você quer voltar? E sempre tem alguém que diz, mas lá eu vivia bem. O povo de Israel, no capítulo 11 de Números, disse isso. Lá no Egito, nós vivíamos bem, eram escravos. Eu acho lindo a história de Neemias, porque Neemias fazia parte deste povo que era escravo. Nesse caso aqui, os 70 anos de cativeiro em Babilônia. Eles foram levados escravos, cativos, em Babilônia. Quando terminou os 70 anos de cativeiro, Neemias, tendo recebido o chamado do Senhor, foi falar ao rei. E a elegância dele para falar com o rei. A Bíblia diz que ele orou em pensamento e falou ao rei. E Deus moveu o coração do rei para atender ao pedido de Neemias. Neemias era um escravo com referência de palácio. Aonde estava Neemias como escravo? No palácio, servindo a taça do rei. Vou repetir isso. Neemias era um escravo com referência de palácio. Você vive no mundo de macumbaria, de perturbação, de demônios, no mundo de pandemias, no mundo de adultério, de prostituição, no mundo de fofoca, de calúnia, de mágoa, de ressentimento, de drogas, de tráfico, de alcoolismo. Você vive no mundo de manifestação de enfermidades, mas você tem referência celestial. Você tem referência de palácio. Você é do palácio. Você é da presença de Deus. E aí Deus está dizendo para você, considere isso. Veja de onde eu te tirei. Tem pessoas aqui assistindo que tiveram essa noite uma experiência maravilhosa com Deus. E eu pergunto, não precisa responder aqui não, mas eu pergunto, você vai querer voltar lá na amargura, na tristeza, na ausência de Deus? Lógico que não. Você acha que eu, tendo experimentado o que eu experimentei de Deus, eu vou querer voltar aonde eu estava? Lógico que não. E se eu cair, Miqueias capítulo 7, versículo 9, não te alegres, ó inimiga minha, porque se eu cair, não ficarei prostrado, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, porque a minha referência é de palácio. Isso é forte demais, gente. É forte demais. Eu vejo algumas pessoas choramingando, lamentando, reclamando. Para com isso, você tem referência de palácio. Pare de viver como um Zé Coitado. Pare de viver na lamúria. Para de viver como se o seu Deus, o nosso Deus, fosse um Zé Mané, um Zé Orelha, um fraco, um derrotado, um inútil. Pare com isso, isso é uma ofensa à glória de Deus. Se enche do Espírito Santo, pisa a cabeça do diabo, usa a fé e muda a circunstância que te cerca. O nosso Deus não é um homem. Ele diz aí, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O nosso Deus não é como a limitação humana. Olha só, Deus, o seu nome é Jeová. Jeová significa ser por excelência. Isto é, ele é o que é por si só.
Traduzindo, a grosso modo, ele não precisa de você para ser Deus. Você precisa dele para ser gente, para viver. Mas ele sem você vive, ele sem você é Deus. A Bíblia, Jeová significa também aquele que respira. Então, por si só ele respira, você não. Você precisa de Deus para respirar. Em Eclesiastes está escrito assim: tira-lhe o fôlego de vida, tira-lhe o ar, tira-lhe o oxigênio, e você já era, vira como uma erva seca, seca e se desfaz. Quantas pessoas nós vimos morrer, em que o fôlego de vida delas foi tirado? E alguém pode matar Deus? Deus se fez homem, e lá em João está escrito assim: ninguém me tira a vida, isto é, ninguém pode me matar. Eu de mim mesmo a dou e torno a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Deus é soberano, Ele é glorioso, Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida, Ele é maravilhoso. O diabo é obrigado a se prostrar diante da glória de Deus. Se o diabo fosse tão poderoso, não teria sido expulso do céu. Não seria expulso agora por nós homens, no nome de Jesus. Então cai na real, considere o seu passado, olha de onde você saiu e o que você é agora. Dá ordem para este mal sair do seu corpo, sair da sua casa, sair da sua vida. Você pode fazer isso, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus faz uma chamada para esse povo aqui e diz assim, ó: enquanto eu leio, vê se você enquadra nisso. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Veja a situação. Você trabalha todo dia, o dia inteiro, o dinheiro não dá. Não é todo mundo que está assim. Mas quem está assim, pare para pensar. Onde estão os seus recursos? O versículo 9 diz: esperaste muito e veio a ser pouco. Por que, diz o Senhor? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um corre por causa da sua própria casa. Você está dando prioridade para a tua casa, para os teus negócios, para os teus afazeres, e aí nada do que você faz é abençoado. Isso é muito sério. Imagine um marido que ganha aí um bom salário, ele ajuda todo mundo e não sustenta você em casa. Aí você diz assim: meu marido é bom para os outros, aqui em casa não. É disso que Deus está falando. Para quem é bom para os outros ou para si mesmo, mas não dá atenção para a casa de Deus. Assim como muitos maridos, minha mulher é uma bênção para os outros, mas para mim mesma ela não é. E é isso que Deus está dizendo aqui. Então, Ageu, usado pelo Espírito Santo, exorta o povo a voltar a ter esse cuidado com as coisas de Deus. No versículo 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Que é o que Deus espera em toda essa nossa conversação, em toda essa ministração. Deus espera que o povo atenda à voz de Deus. Toda essa ministração que temos feito em seu favor é para que você atenda à voz de Deus e obedeça. No versículo 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo:
eu sou convosco, diz o Senhor. Deus disse isso para eles 23 dias depois. Isto é, no versículo 15 está escrito assim, ó, ao 24º dia do 6º mês. No versículo 1, no primeiro dia do 6º mês. Agora no versículo 15, no 24º dia, Deus diz para eles, eu sou convosco. No versículo 6, 7, 8 e 9, Deus diz a eles, vocês estão abandonando a minha casa, por isso vocês não prosperam. No versículo 13, Deus diz, eu sou convosco. Por que Deus muda de ideia? Porque no versículo 12 diz que eles atenderam a voz do Senhor. O que o Senhor está nos dizendo é, por pior que esteja o seu estado, se você atender a voz do Senhor, se você obedecer a instrução do Senhor, Ele se voltará em seu favor e te fará prosperar e te fará vencer. No capítulo 2, no 2º ano do rei Dario, ao 7º mês, setembro, então agora outubro, ao 21º dia do mês, dia 21, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, escute o que diz, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ageu está aqui com 70 anos de idade. Ele começou o seu ministério muito cedo. E ele começou o seu ministério muito cedo. E agora com 70 anos, Deus está dizendo assim para ele, quem viu a glória desta casa no seu primeiro estado? Do que Deus está falando aqui? De Jerusalém, do templo de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, Deus disse a ele, ninguém vai ser mais sábio que você, e ninguém terá mais recursos que você. Ninguém terá mais dinheiro que você. Agora, a glória desta casa tinha sido destruída. Quantas vezes você olhou para trás e viu que um dia você foi melhor e hoje você não consegue mais viver essa glória, essa prosperidade? E o Senhor diz a eles assim, vocês olham com espanto para aquilo que foi glorioso. Porque tem coisa na sua vida que parece que nunca vai ser destruído. E de repente você está vivendo um momento de destruição. E você olha para trás e diz, poxa, foi tão bom. Por que está acontecendo isso? O fato aqui é que apesar disso, Deus diz para eles assim no versículo 4, ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. No capítulo 1, Deus diz assim no versículo 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, diz o Senhor. O capítulo 1, 2 e 3 de Ageu fala também da oferta e do dízimo. No versículo 8, na tradução original hebraica, Deus não está exigindo deles uma oferta custosa. Olha, você tem que trazer 1.000, 2.000, 10.000.
mas eu não tenho, tem que trazer a si mesmo. Não, Deus não está fazendo isso. Deus não está exigindo uma oferta custosa. Deus está dizendo assim, ó, trabalhe, subi ao monte, trazei madeira, edifiquem a casa. Olha, vocês não precisam dar nada do que é de vocês, mas vá ao monte, apanhe e traga. No versículo 4 do capítulo 2, Deus está dizendo, trabalhe. Isto é, evangelize, convide para a célula, prepare o copo com água, a garrafinha de água para todo mundo, prepare o sofá, prepare a cadeira, prepare o ambiente, prepare a garagem, faça um chazinho ou um suco, ou faça uma bolachinha, ou não faça nada disso, mas uma boa água fresca. Acolha as pessoas, trabalhe, vá para o monte, jejue, busque ao Senhor, trabalhe. Deus não está exigindo muito de você, Ele está dizendo assim, se disponha. Lembra da mensagem de ontem? Disponha-te, Elias. Deus está esperando de você disposição. Para que essa preguiça de ir ao culto? Se fosse um churrasco, você iria. Se fosse festa, você iria. Se fosse para buscar 5 mil reais, você iria. Por que ir para uma célula, para a casa do Senhor? Você coloca tanto obstáculo. E você acredita tanto no obstáculo que você acaba ficando. E às vezes são obstáculos tão bestas. Eu não vou porque estou atrasado para tomar um banho. Fala que tem 5 mil reais lá esperando para ver se tu não vai. Percebe? É isso que Deus está falando para mim e para você. Disponha-te, trabalhe, faça, mostre algum esforço, tenha alguma atitude, acorde, desperta. Pare de viver às custas das orações dos outros, pare de viver às custas do monte dos outros, se mova, trabalhe, reaja. Deus está com você, você precisa estar com Ele. Isso é forte, hein? Isso é forte. Isso é glorioso. Deus diz assim, trabalhe. Aí no versículo 6 ele diz por quê? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Isso aqui é uma profecia para o Apocalipse, para a grande tribulação. Olha o versículo 7. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. No original hebraico, está escrito assim, o desejado de todas as nações virá. Tem Bíblias aí, em traduções diferentes da minha, que está escrito assim, o desejado de toda nação virá. E sabe de quem está falando aqui? De Jesus. Então o Senhor está dizendo, no hebraico diz isso, desejado. Em Lamentações fala do desejado, em Jeremias fala do desejado, o cetro de Siló, está falando de Jesus. O Senhor está dizendo, se disponha, trabalhe, faça a obra, porque Jesus está voltando. Ah, mas a minha casa, trabalhe na sua casa, mantenha a sua casa em ordem, é muito importante, isso é fundamental isso, mas não abandone a casa de Deus, não abandone a obra de Deus, porque Jesus está voltando. O desejado de todas as nações está voltando. Aí vem uma coisa curiosa aqui, que é para se pensar. Veja que o Senhor diz para Zorobabel edificar a casa, edificar o templo. Primeiro o Senhor diz assim, quando Salomão edificou a casa, o Senhor disse, ninguém vai ser mais sábio nem mais rico que Salomão. Salomão já foi embora, o trono, o reino foi dividido entre
Jeroboão e Roboão, o povo se dispersou, as 10 tribos de Israel com 2 de Judá se dividiram, o povo se dispersou de uma tal maneira, reis piores, muitos piores vieram, e agora Deus diz para Ageu e fala com Zorobabel no versículo 9, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Não parece incoerente? Deus diz para Zorobabel, reedifica o templo, porque a glória deste templo será maior que a primeira. Mas o Senhor não disse que Salomão seria mais rico e ninguém seria como ele? Aqui mesmo no versículo 8, o Senhor corrige isso. Ele diz, o ouro e a prata não pertencem a Salomão. O ouro e a prata não pertencem aos homens. O ouro e a prata pertencem a mim, diz o Senhor. Salomão foi um rei que eu abençoei, mas eu sou Deus. Davi foi um rei que eu abençoei, mas eu sou Deus. Elias e os outros profetas foram homens abençoados por mim, mas eu sou Deus, diz o Senhor. O ouro pertence a mim, a prata pertence a mim. Se eu estou dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, isso não se limita a Salomão, porque eu sou o Senhor que faço. Salomão veio e foi embora, Davi veio e foi embora, Abraão veio e foi embora, os profetas vieram e foram embora. Nós estamos aqui e vamos embora. Por mais que nos santifiquemos, vamos embora. Mas o Senhor permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja o versículo 19 do capítulo 2. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas deste dia em diante vos abençoarei. Presta atenção. Olha que coisa linda isso aqui para a gente fechar essa mensagem. No capítulo 1, Deus diz para o povo assim: vocês esperam muito e recebem pouco, porque vocês não estão honrando a minha casa. No versículo 12, o povo atenta para a voz do Senhor, e no versículo 13 o Senhor diz: por causa disso estou com vocês. No capítulo 2 o Senhor diz: reconstrua o templo. Com que dinheiro? Em meio a tanta miséria, o Senhor diz: minha de calabashuri comanai. Palavra profética. O Senhor manda reconstruir, o Senhor manda fazer, o Senhor manda tomar posição. E você diz: mas eu não tenho recursos. O Senhor diz: é verdade, você não tem, porque é minha prata, é meu ouro, e eu dou a quem eu quiser. E se o Senhor mandou você se posicionar, Ele é competente, Ele é responsável, Ele lhe dará recursos. Mandou Pedro pagar os impostos e mandou sair o dinheiro da boca do peixe. Mandou o povo no deserto e mandou a rocha dar água para eles. Meu Deus do céu, isso é forte demais. No versículo 19 o Senhor fala: deste dia em diante vos abençoarei. Desse dia em diante qual? O dia em que eles decidiram ouvir, obedecer, atentar, praticar a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim, para dizer aqui para alguém?
Pare de falar palavrões. Não precisa dizer aí quem é, não, pelo amor de Deus. Mas o Senhor mandou dizer. Pare de falar palavrões. Eu quero te abençoar. Você é meu. Sua boca é santa. Sua boca é ungida. Machuca o dedo, fala um palavrão. Falta dinheiro, fala um palavrão. Aleluia. Meu Deus do céu. Olha, eu vou repetir o versículo aqui. Não há semente no celeiro. Além disso, isto é, vai piorar o negócio. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Mas desse dia em diante, a partir da sua decisão, eu vou te abençoar. Sabe o que Deus está dizendo? Crise, milhões de desempregados, Covid-19, mentiras corruptas de políticos que enganaram o mundo inteiro com a informação grotesca, brusca e violenta a respeito de mortes, informações erradas, politicagem. O Senhor está dizendo assim, apesar de tudo isso, se você se posicionar para fazer a minha vontade, eu vou te abençoar, porque eu, o Senhor, não estou sujeito ao governo dos homens. Em Provérbios está escrito, o coração do rei, o coração do presidente, o coração do governador, o coração do político, o coração do deputado, do vereador, do prefeito, do médico, do polícia, do juiz, do magistrado, do promotor, do advogado, o coração dos homens está na minha mão, diz o Senhor. Meu Senhor da glória. Meu Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo essa palavra aqui? Quem está entendendo, manda um coraçãozinho aí. Quem está entendendo essa palavra, manda um monte de coração aí. Se você se posicionar para obedecer, para se render ao Senhor, o Senhor se volta para você e faz você receber recursos, mesmo em meio à crise. Labastecalachomanai. Vou lhe contar como Deus me deu um carro no meio da pandemia. O Senhor falou comigo no dia 20 de abril de 2019, eu comecei a subir ao monte. Em maio, Deus diz, estou te dando um carro. Tentei comprar um carro várias vezes, não consegui. Quando foi em dezembro, em janeiro deste ano, um irmão falou assim para mim, eu tenho um carro, eu tenho 2 carros. E um deles eu vendi para uma pessoa, mas não está dando certo. O senhor quer pegar o carro e continuar pagando? Eu falei, quero. Isso foi em dezembro, só que não deu certo. Em janeiro, ele foi buscar o carro da pessoa que não estava conseguindo cumprir os compromissos. E o Senhor disse, vá para o monte e declare que o carro é seu. Não falei nada com o irmão, fui para o monte e declarei. Fiz uma oração de 20 minutos, firme, forte, e declarei. E disse, se o Senhor é comigo nisso, esse irmão vai me ligar e me dizer para ficar com o carro. Eu descendo do monte, o telefone toca, eu atendo, ele diz, apóstolo, quer ficar com o carro e continuar pagando? Eu disse, quero. Isso foi em fevereiro, em março veio a crise. Em março parou tudo. A minha empresa parou completamente. Eu comecei a vender 4% do que eu estava vendendo. Eu falei, vou ter que devolver o carro. Eu fui para o monte, o Senhor falou assim, foi eu que te dei o carro. Eu vou pagar o carro, o Senhor disse. Não faltou R$1. Não paguei atrasado nem um dia. Porque o Senhor me deu e me sustentou no meio da crise.
No meio da fome sustentou a viúva com Elias. No meio da fome sustentou Israel com maná. No meio da fome sustentou o povo com água no deserto. No meio, segure essa palavra aí. Abra o seu coração e segure essa palavra aí. No meio da fome, no meio no deserto, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio deste inferno que você está vivendo, Deus está descendo neste inferno e dando resposta para você. Deus está entrando com providência para você no meio deste teu deserto. Deus está fazendo isso. Meu Senhor da glória. Para encerrar essa palavra aqui. Versículo 20 do capítulo 2 de Ageu. Segura essa aqui, hein? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, isto é, no mesmo dia. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra. Derribarei o trono dos reinos, e derrubarei e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros, cairão um pela espada do outro. Versículo 23, preste atenção. Preste atenção no versículo 23. Naquele dia, esse naquele dia é hoje para você aqui. Diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó, aqui diz Zorobabel, para mim está falando Vanderlei, para você aí está falando Débora, Leia, a apóstola, fugiu o nome dela aqui, não estou vendo, a apóstola que entrou aí, nossa querida apóstola, Geise, Silvana, Caíse, Adriano. Então olha o que o Senhor está dizendo aqui, naquele dia diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Vanderlei, tomar-te-ei, ó você que está ouvindo esta palavra, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Primeira coisa, quando o Senhor fala te escolhi, ele está selando uma relação pessoal. É como se Deus estivesse dizendo assim, é você e eu, não tem para ninguém. Meu Deus, não tem para ninguém, é você e eu. Aleluia. Segundo, eu te fiz como um anel de selar. Vou explicar isso. Um rei, quando era, portanto, proclamado rei, ele recebia um anel de selar. Por exemplo, o rei Dario, quando fez um decreto para lançar Daniel na cova, foi feito um decreto para que ninguém orasse a outro Deus, senão apenas ao rei. O rei fez o decreto e selou com seu anel. Uma vez selado com o anel, é decreto. Não se pode revogar. Aqui Deus está dizendo para você, eu vou fazer de você um anel de selar no meu dedo. Deus está dizendo assim, você em mim, você vai poder criar lei, fazer decretos e mudar situações. Um exemplo nessa pandemia aí, foi decretado, ninguém abre o comércio, tiveram que obedecer. Foi decretado, abre agora de segunda a sexta, tiveram que obedecer. Foi decretado, volte atrás agora, tiveram que obedecer. Foi decretado, use máscara, tiveram que obedecer. Poder político. Deus tem um poder político em suas mãos. Quando ele decreta, tem que ser obedecido. Então Deus escolhe os seus servos, faz de você um oficial dele, e aquilo que você falar é um decreto. Vou explicar melhor isso.
Em Jeremias está escrito assim no capítulo 15. Se você, deixa eu conferir aqui se é o 15 mesmo, para não falar bobagem. Tem centenas, milhares de pessoas ouvindo, eu preciso falar certo aqui. É o capítulo 15, versículo 19 de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, como o povo lá com Ageu fez, eu te farei voltar e estará diante de mim. Se você apartar o que não presta do que presta, serás a minha boca. Deus está dizendo assim: se você apartar da sua vida a coisa que não presta, a coisa nojenta, a coisa pecaminosa, e você servir a Ele, você será boca de Deus. Você já viu Deus falar para o câncer e ele não obedecer? Já viu Deus falar para o paralítico e ele continuar paralítico? Eu não. Eu vi dezenas de paralíticos serem curados, cego, surdo, mudo. Uma vez trouxeram uma menininha para mim, ela estava com a barriga enorme, tadinha. E disseram para mim o seguinte: ela tem um câncer. Ela tem um câncer no que, gente? No útero. Uma criança com câncer no útero. Ah, isso existe? Não sei, ela tinha. Eu impus as mãos sobre ela e falei: preste atenção nela porque ela vai soltar no xixi. Fomos embora para casa, na outra semana ela veio para o culto de novo e pediu para ir ao banheiro. Ah não, perdão. Fomos embora para casa e ela foi para o médico no dia seguinte ou 2 dias depois, porque ela tinha que passar por exame. Antes de passar pelo médico, a criança foi ao banheiro a pedido, a mãe levou e a criança soltou um negócio. E o médico, a mãe chamou o médico apavorada, o médico foi ver, a criança tinha soltado câncer quando foi fazer xixi. A criança soltou o câncer, a criança continuou virgem, não ofendeu, não machucou, porque o poder de Deus fez isso nela. Eu estou falando de milagre. Eu estou falando de um Deus que falou para mim que se eu obedecesse a Ele, eu seria a boca dele falando com você. Você está entendendo isso? Trouxeram uma irmã para mim numa cadeira de rodas, numa quarta-feira. Eu impus as mãos sobre a perna dela e orei e falei: o que você está sentindo? Ela falou: minha perna formigou. Eu falei assim: você pode até voltar para casa paralítica, mas você vai voltar aqui andando. Na outra semana, no outro culto, ela voltou andando. Ela falou que chegou em casa e começou a andar. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você se torna boca de Deus. Boca de Deus. Eu vou profetizar aqui. Eu vou profetizar na sua vida daqui a pouquinho. Boca de Deus. O imperador romano, ele tinha um grupo de senadores que ficava ao redor dele, sempre acompanhando o rei. Tudo que o rei pensava, se ele falasse, virava lei. Então aqueles homens ficavam ali. O rei falava alguma coisa, ele escrevia. Abriu a boca, virou lei. Deus escolheu você, te encheu do Espírito Santo e disse: o que você falar na minha presença vai ser lei. E aí eu vejo uns crentes que conhecem a palavra dizer: estou morrendo, estão me chamando de lixo, destruíram a minha casa, acabaram comigo, este câncer não vai embora, meus problemas não se resolvem, eu vou morrer nesse deserto. Eu não entendo boca de crente em que a sua palavra é lei, você sair falando essas coisas. Sua palavra vira lei, você é senador, você é servo do rei, você é cheio do Espírito Santo. Abra a boca e manda este câncer sair fora, manda esse deserto florescer, porque está escrito no Salmo 126, que aquele que sai andando e chorando voltará com alegria, como as torrentes do Negueb prosperaremos, águas do deserto nos fará prosperar. Dá ordem para essa miséria sair, dá ordem para esta amante sumir da sua vida,
Dá ordem para esse espírito de prostituição ir embora. Dê ordem para a miséria bater em retirada. O espírito de fracasso e de derrota, ponha ele no lugar dele em nome de Jesus Cristo. Pare de viver fracasso e derrota. Pare de sabotar as suas bênçãos. Porque o que sai da sua boca vira lei. Está escrito aqui: eu te farei um anel de selar na minha mão. Aquilo que você decretar vai ter que ser obedecido. Eu vou decretar agora na sua vida. Eu tenho uma identidade, idem, igual. Eu tenho uma identidade. Deus me chamou para decretar na sua vida. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nesse deserto abre um caminho hoje. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Muitas dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, elas não sabem o que fazer, mas elas podem falar, porque se elas falarem vai acontecer. Toca, meu Deus, nessas pessoas, enche elas do teu Espírito Santo e revela-lhes a sua poderosa palavra. Manifesta a tua presença, Espírito de Deus, como senador, como servo, como profeta, como boca de rei, que está escrito aqui, como anel de selar. Eu estou fazendo um novo decreto aqui. Satanás decretou na vida desta pessoa miséria, derrota, enfermidades, divórcio, amantes. Eu estou mudando esse decreto. Labaste calachore batacalaba. Remanto copa labachuri comana. Eu estou mudando este decreto. Eu estou decretando a cura. A partir de agora, você é obrigado a ser curado, porque tem um decreto. A partir de agora, você é obrigado a prosperar, porque tem um decreto. A partir de agora, você está livre, porque tem um decreto. A partir de agora, o espírito de amante, prostituição, sai da sua família, porque eu estou lançando um novo decreto. A partir de agora, as portas se abrem para que você tenha a sua casa, para que você tenha o seu carro, para que você tenha a sua família, para que você tenha os seus filhos. A mulher estéril vai dar luz a filhos, porque eu estou lançando um novo decreto. Em nome de Jesus Cristo. E agora cada um de vocês aqui, pessoas que estão me assistindo aqui, pela sala de vídeo, eu não consigo ver os seus comentários, mas pela sala de vídeo, qualquer pessoa que estiver agora me assistindo, declara aí o que você precisa. A minha mão, como um decreto na palavra de Deus, está assinando agora um decreto, como servo de Deus, como servo de Deus. Eu estou profetizando. O Senhor falou que Zorobabel seria um anel de selar. O Senhor falou a mim que eu seria um anel de selar. Está falando com você agora. Você é um anel de selar. Faça agora o seu decreto. O que você precisa? Eu estou estendendo a minha mão profética e declarando na sua vida que isso se torna lei e que se cumpra em nome do justo juiz. Em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Falou aí? Declarou aí? Vai se cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou anulando esse espírito de maldições hereditárias da sua casa, que gera o câncer de família em família, que gera a maldição de família em família. Eu estou anulando o decreto de Satanás e declarando o decreto de Deus na sua vida, em nome de Jesus.
E não vai demorar, você vai testemunhar essas coisas. Glória a Deus. Recebeu o milagre em nome de Jesus? Aleluia. Meu Deus, que presença forte aqui. Que manifestação da palavra de Deus. Você está abençoado em nome de Jesus. E a sua história passa por uma revolução. A partir de agora, a palavra de Deus começou a gerar uma revolução na sua história. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vejo você amanhã aqui, às 23 horas, nesta live, gerando life para você, para sua história, para sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amo vocês. Só mais uma coisinha. Se inscreva aí no nosso canal, no YouTube, Apóstolo José Vanderlei com WY. Ativa o sininho de notificações. Dá um like, compartilhe. Curta esta mensagem no Facebook. Curta, compartilhe, faça isso. Vamos expandir a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Deus abençoe Neide, Maria Albino, Luciana, Silvana, Débora, apóstola, pastores e pastoras que estão participando, Bispo, Neide Pimenta, amo vocês, Leia, Neuza, todos vocês que estão participando aqui, Adriano, Anilson, os que estão na sala de vídeo, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até amanhã.